Boa noite. Estão pronto? Vamos lá? Então vamos orar para a gente começar. Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar, te exaltar, Pai, porque o Senhor é bom. Que alegria que é, Pai, estar reunido aqui como povo teu na tua casa, entoando louvores, orando a ti, clamando ao teu nome, porque sabemos, Pai, que é o único nome que importa ser clamado, que é o único nome que pode ser exaltado, que é o único nome, Pai, pelo qual podemos ser salvos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esse tempo maravilhoso que nós temos aqui, em unidade, em comunhão, e agora, Pai, que vamos compartilhar da Tua palavra, pedimos misericórdia e graça para entender e para, com humildade, viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Te louvamos por isso, pedimos que o Seu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, enquanto nós meditamos na Sua palavra, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, mês de julho, estamos meditando acerca das prioridades, de rever as nossas prioridades. Primeiro final de semana, o pastor tratou sobre Mateus 6,33, exatamente sobre a prioridade, né? O único texto da Bíblia que indica a prioridade, né? Se você procurar na sua Bíblia inteira, você só vai achar um lugar onde ele fala qual é a prioridade. Buscai primeiramente o reino de Deus. Você não vai achar em lugar nenhum a prioridade, porque se tivesse em outro lugar não seria prioridade, né? Seriam as prioridades, mas é uma só. Buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. E depois disso a gente começou a meditar no profeta Ageu. Bom, abriu? O que aconteceu? Vocês estavam me ouvindo antes? Então tá bom, então vamos continuar. A gente vai meditar a respeito do profeta Ageu. E assim, sempre que você ouvir que a gente vai tratar um profeta, se segura na cadeira que vem pancada. Profetas, eles eram levantados por Deus para alertar o povo do pecado. Eles eram levantados por Deus para corrigir o povo. Sempre que um profeta aparecia, o povo estava fazendo alguma coisa de errado. Então não tem como a gente ler um profeta e aprender de um profeta sem apanhar desse profeta. A gente tem que apanhar dele. Mas toda profecia, no final dela, tem uma saída. Tem um lugar bom que a gente vai sair. Então, como eu disse no começo, segura na cadeira, aguenta firme que você vai chegar do outro lado e vai ser uma bênção para você, como tem sido para mim. Aquilo que a gente vai discutir nesses próximos minutos já está me batendo faz um mês, porque eu já sei desse tema aí faz mais de um mês. A gente está planejando as férias do pastor, então faz um mês que todo dia eu vou dormir e vou acordar com a Ageu, vou dormir e vou acordar com a Ageu, e ele me bate, ele me bate, ele me bate. Hoje é dia de eu tirar de mim, né? Tirar das minhas costas e colocar na de vocês. Então vamos lá. Bom, o profeta Ageu, ele é conhecido como um profeta do período pós-exílio. Se vocês lembram da história de Israel, a gente tratou recentemente dela. Israel foi dividida, o reino do sul foi para o cativeiro, o reino do norte foi para o cativeiro e foi destruído, Israel. Sobrou Judá. Judá permaneceu um pouquinho mais firme lá em Jerusalém, se manteve firme por algum tempo, mas cometeu o mesmo pecado que Israel sempre cometeu, idolatria. E a idolatria tem um preço. Deus corrige o idólatra. E aí o povo foi para o cativeiro. Primeiro Babilônia e depois Assíria. Você vai encontrar a narrativa desse cativeiro, especialmente assim, de maneira muito boa, no livro de Daniel. O livro de Daniel vai contar muito desse cativeiro. E o finzinho desse cativeiro você vai encontrar no livro de Esther, quando Deus usa a vida de Esther para preparar o povo para voltar do cativeiro. Algumas semanas atrás, quando a gente estava falando sobre paz, a gente, em um dos dias, tratou sobre paz com o mundo, e a gente falou sobre Jeremias. Jeremias foi um dos profetas que profetizou no exílio, no começo do exílio inclusive, foram 70 anos de exílio, e ele pregou logo no comecinho, logo que eles começaram a ser deportados para Israel, Jeremias pregou. Vocês lembram que a gente falou sobre construir casas, habitar nelas, plantar um jardim, colher dele, porque a prosperidade do seu exílio vai ser a sua prosperidade? Pois bem, era o comecinho desse exílio, e aí o exílio vai acontecer inteiro, os outros profetas todos vão acontecendo. E aí, quando a gente tem o fim do livro de Esther, o povo é autorizado a voltar para Israel. Ele é autorizado a voltar para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém, reconstroem o altar, e aí a gente vai ter tanto os livros pós-exílio, como os profetas pós-exílio. Os livros pós-exílio são especialmente Esdras e Neemias.
Essa história que a gente vai ver hoje do profeta Ageu, quando você for ler na sua casa o livro de Esdras, vai estar ali em Esdras 5. Você vai ver que no fim do capítulo 1 de Ageu, Ageu vai falar assim: e eles começaram a construir o templo. O primeiro versículo, o segundo versículo do livro de Esdras vai estar escrito: e eles começaram a reconstruir o templo. Está nesse mesmo tempo. Tá? Junto com Ageu, você vai ter Zacarias. Zacarias profetiza ao mesmo tempo que Ageu. Às vezes é Ageu falando, às vezes é Zacarias. O período de ministério de Ageu foi de 4 meses. A primeira profecia de Ageu e a última profecia de Ageu tem 4 meses de diferença. Mas ele viveu durante um período grande. O que a gente tem registrado foram só esses 4 meses. Zacarias viveu ao mesmo tempo que ele e pregou ao mesmo tempo que ele. E aí a gente tem Malaquias um pouco depois. Então, são os últimos profetas antes do silêncio de 400 anos, e aí o nascimento de Jesus. É nesse lugar que nós estamos meditando. Semana passada o pastor leu os primeiros versículos de Ageu, leu do primeiro versículo até o 8, e hoje a gente vai tratar 2 profecias diferentes que aconteceram no livro de Ageu, a gente vai juntar elas, e a gente vai tratar o fim de Ageu 1, o fim de Ageu 2, e na semana que vem a gente vai tratar o começo de Ageu 2, porque o começo de Ageu 2 ele é tão bonito que a gente vai ler ele separado, para a gente se animar um pouquinho. Então hoje a gente vai apanhar, semana que vem a gente colhe o fruto daquilo que a gente apanhou, tá bom? Bom, o que está acontecendo aqui? O povo foi autorizado a voltar do cativeiro. O povo não foi forçado a voltar do cativeiro. Quem quis voltar, pôde voltar. Então eles foram munidos ali de posses que eles tinham lá no exílio, porque eles construíram casas, eles habitaram nela, eles prosperaram. Então eles tinham animais, eles tinham plantas, eles tinham sementes, eles tinham dinheiro, eles tinham coisas que eles prosperaram lá no exílio. Se você se lembra, quando eles vão para o exílio, quando a gente lê o texto de Jeremias, a gente vai ver que Deus está levando eles para lá para corrigi-los, para ensiná-los, mas para prosperá-los. E eles prosperariam no exílio, e eles voltam com essa prosperidade. Então, quem quis voltar do exílio, teve autorização para voltar. E voltam muitos sacerdotes, voltam muitos líderes políticos, e voltam a elite da população que tinha ido para o exílio, porque quem foi para o exílio eram os mais jovens, os mais fortes, os mais estudados, os mais nobres, os sacerdotes, os professores. Essas pessoas foram as que foram enviadas para o exílio. E agora elas voltam do exílio. E aí a gente tem as narrativas, onde eles começam a reconstruir a cidade, e eles sofrem opressão, e o rei proíbe que eles continuem as obras. O rei morre, entra outro rei, eles ganham autorização de voltar às obras. E assim vai toda aquela narrativa de Esdras e Neemias. Você lê o texto, você vai ver o quão rico é esse período. E aí, eles chegam no momento onde começa a profecia do profeta Ageu. Eles receberam material para construir o templo, mas eles estão ali na cidade, está tudo meio destruído, está tudo meio parado. E como nós vimos na semana passada, eles resolvem que ao invés de construir o templo, eles vão reformar suas casas. E aí o Senhor chama eles e fala: olha, tem alguma coisa errada aqui. Vocês voltaram do exílio para Jerusalém para reconstruir a cidade santa e não estão reconstruindo. Vocês voltaram do exílio para reconstruir a minha casa e não estão reconstruindo. E além de tudo, estão desperdiçando tudo o que vocês conquistaram construindo a casa de vocês. Não, eu não sou um Deus egoísta, não estou ligando que vocês construam a casa de vocês. O problema é que a casa de vocês já tem até home theater, o problema é que a casa de vocês já tem 4 andares, o problema é que a casa de vocês tem tela grande, tem sofá em 3 cômodos, tem geladeira de 2 portas, e o meu templo nem existe, só tem um altar. O incômodo de Deus era esse. Qual era a prioridade de vocês? E aí ele faz a primeira profecia. Hoje nós vamos continuar lendo o texto a partir do verso 8 de Ageu. A gente vai ler do versículo 8 até o versículo 15, e a gente vai fazer uma leitura também no capítulo 2. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Ageu 1, a gente vai ler a partir do versículo 8, nesse momento. Eu tinha separado para ler o texto no celular e eu esqueci o celular lá embaixo, então eu vou ler aqui. Só um instantinho que eu vou abrir. Pronto.
Começa assim no versículo 8. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei num sopro. Por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que ainda está destruída. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por cada um de vocês, o céu reteve o seu orvalho, e a chuva deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. A gente vai parar aqui e daqui a pouco a gente continua. Tem no capítulo 2, se você olhar aí, a partir do versículo 10, tem uma conversa entre Ageu e os sacerdotes. Essa primeira conversa que vocês leram agora, e a segunda conversa que a gente vai ler agora, tem 2 meses de diferença, tá certo? Então essa primeira conversa aqui aconteceu em setembro, mês 7, eu não me lembro. Israel tem um cronograma diferente do nosso, então imagina que é setembro, vai. E essa outra conversa aqui aconteceu em novembro, ok? Mas esse trecho que nós vamos ler está falando a respeito de setembro, a respeito de como eram as coisas antes de setembro. Ageu vai até os sacerdotes e ele começa uma conversa com os sacerdotes. Ele começa a perguntar acerca de lei ritual. Ele fala assim, se eu estiver puro e eu tocar num corpo, esse corpo fica impuro? Eu fico impuro ou o corpo fica puro? E aí os sacerdotes, não, o corpo permanece impuro e você também fica impuro. E se eu tocar em comida consagrada e depois tocar a comida santa? O que acontece com a comida? Não, a comida fica impura. E aí eles estão nesse debate, ele vai lá pegando os sacerdotes pela lei, né? Ele vai amarrando os sacerdotes na lei, aí depois que os sacerdotes estão todos comprometidos por causa da lei, ele vem e puxa de uma vez, né? E aí ele fala assim, olha só, a partir do verso 14, desculpa. Então Ageu replicou, depois dessa conversa que eles acabaram de ter. Assim é este povo e essa nação diante de mim. Se tudo que o puro faz, quando ele se torna impuro, o povo de Israel é assim. Tudo o que eles oferecem e fazem é impuro. Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava no monte de trigo procurando 20 medidas, havia só 10. Quando alguém ia ao lagar tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês com pragas, fungos, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Aí ele fala assim, a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem-se para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados. Olhem lá para o dia que vocês começaram a construção do templo. Reconsiderem. Ainda tem alguma semente no celeiro? Não tem. Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado nenhum fruto. E aí a gente para. Isso é o que ele está falando de 2 meses atrás. Ele falou assim, olha só, tudo que vocês trouxeram, eu destruí. Então o que vocês trouxeram do exílio, as riquezas, eu acabei com elas. As árvores que tem aqui não dão frutos, não chove, não acontece nada. Por quê? Porque vocês vinham vivendo uma vida relaxada e tudo o que vocês faziam se tornava impuro. Nada vai prosperar, porque a mão de vocês estava suja. E tudo o que vocês faziam era desperdiçado. Isso tem a ver com o capítulo 1, aquilo que a gente leu semana passada e essa semana. O Senhor chamando o pessoal e falando, olha aqui, a vida que vocês estão levando me desagrada. Se vocês lembram, na semana passada ele fala, vocês guardam o dinheiro de vocês numa bolsinha, mas a bolsinha está furada, você enche ela esvazia, você enche ela esvazia. Você guarda o azeite na botija, mas não tem, você guarda o trigo, não tem. Ele está falando, olha, está vendo? Vocês trabalham e trabalham e trabalham, e gastaram tudo o que vocês tinham para construir a casa de vocês, e mesmo assim vocês não têm nada. Essa é a chamada de Deus, por meio de Ageu, aqui no capítulo 1, e depois a gente vai ver ele falando como era 2 meses atrás a esse povo. E isso tem uma coisa muito interessante, a gente começa a tirar
uma lição muito interessante sobre o que está acontecendo aqui. Hoje, diferente das pregações que normalmente eu faço, não vai ter 3 pontos e tal, eu vou contar a história, tá? Eu vou seguir com essa história. E quando a gente olha o povo de Israel, desde Abraão, antes de conhecer a Deus, ele era idólatra, não era? Vários deuses. E Israel, o povo de Israel, foi idólatra? Sempre foi idólatra. Quando eles foram para o exílio, quando eles foram para o Egito, se tornaram idólatras e passaram a adorar os falsos deuses. Quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, eles tiveram uma reconciliação com Deus, mas o primeiro murmúrio, o que eles faziam? Lá no Egito a gente era feliz. Pois é, eles se tornaram idólatras de novo. Foram corrigidos, receberam a lei. Moisés desce de lá de cima do monte e encontra o quê? Um bezerro de ouro, idolatria. E o povo constantemente idólatra. Josué morre, em 40 anos as pessoas tinham se esquecido do Senhor. Idólatras. Israel constantemente foi idólatra e sempre pagou o preço da idolatria. Você já vai entender do que a gente está falando. Depois desse exílio, esse último exílio de 70 anos, nunca mais nós encontramos idolatria em Israel. Nunca mais. Você nunca mais vai encontrar na Bíblia uma menção de idolatria em Israel. Até hoje. Você pode criticar um judeu por qualquer coisa. Você não pode criticar um judeu por idolatria. Ele adora o único Deus vivo e verdadeiro. E acabou. A igreja, sim. Nós éramos idólatras. Idolatrávamos um monte de coisa. Em abril, se eu não me engano, a gente falou sobre idolatria. E a gente viu milhares de possibilidades de idolatria em cada um de nós. Nós éramos idólatras. E nós fomos resgatados por Cristo e deixamos de ser idólatras. Eu creio sinceramente que nenhum de nós aqui é idólatra. Mas Israel, que não é mais idólatra e que sempre foi punida por idolatria, voltou do exílio e nada dá certo. A bolsinha de dinheiro está furada. O lugar de guardar trigo não tem o trigo que você guardou. O lugar de guardar azeite não tem o azeite que você guardou. Não importa o quanto você trabalha, nada do que você faz prospera. Nada dá certo. Por quê? Se a briga até então era por idolatria, por que as coisas continuam não dando certo? É prova de Deus? Não, a prova já acabou, a gente acabou de voltar do exílio. O que pode ser então? O Senhor está mostrando aqui, em Ageu, para o povo, de que não basta você não adorar outro Deus. Não adorar outro Deus é a condição inicial, é o mínimo que você pode fazer. Mas, para ser o povo de Deus, você precisa adorar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Se não for desse jeito aqui, não serve. E aí a gente consegue se enxergar nessa história. Nós já não estamos mais nas garras da idolatria. Por que então que nem tudo que a gente faz prospera? Por que a nossa vida não dá tão certo quanto ela poderia dar? Por que o nosso saquitel, o nosso bolsinha de guardar dinheiro está furado? Por que a gente guarda trigo e não acha trigo? Por que a gente guarda azeite e não acha azeite? Isso não é só físico, tá? Não estou falando de dinheiro. Talvez é porque, ainda que nós não sejamos idólatras, nós não estejamos adorando a Deus como Ele merece. Jeremias 29, eu falei de Jeremias 29, lembra? Agora há pouco, quando eles foram para o exílio, Jeremias 29 vai falar exatamente sobre essa vida no exílio. E lá, quando ele está explicando o que eles têm que viver no exílio, ele dá a saída, ele fala assim: vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração. E eles saíram do exílio. Olha só, eu estou falando do povo de Deus, porque eles foram para o exílio para Deus preservá-los, porque os que ficaram foram destruídos. Esses daqui são os escolhidos do povo de Deus. E ele fala que ele separou esses daqui para que do meio deles viesse o Salvador. É o povo de Deus, não é inimigo. E eles voltam porque querem. Eles não voltam porque eles foram forçados. Eles voltam porque quando eles ficam sabendo que eles podem voltar, eles falam: nós vamos voltar para a terra prometida, para a terra do nosso Deus, para reconstruir o templo, para viver a fé. Eles não estão indo forçados. E mesmo assim,
esse povo não cumpre aquilo que eles foram ensinados, não buscam a Deus de todo o seu coração. E se não buscam a Deus de todo o seu coração, não podem encontrar a Deus. Por isso que o que você faz não tem valor. Por isso que quando o profeta Ageu fala que tudo o que eles tocam se torna impuro, é porque o coração deles é impuro. E eles nem são idólatras. E aí eu pergunto para você, como eu tenho me perguntado no último mês, ainda que eu não seja idólatra, por que é que eu não busco a Deus de todo o meu coração? Ou, será que eu busco a Deus de todo o meu coração? E é importante você fazer essa pergunta para você. Ela é uma pergunta definidora na nossa vida. Porque quando a gente olha a nossa igreja, e a gente vê o potencial daquilo que a nossa igreja pode produzir, e aquilo que na prática nós produzimos, e aquilo que nós não produzimos, nós precisamos fazer uma análise crítica e entender que tudo o que dá certo é porque a igreja tem dado o seu melhor e feito aquilo que ela pode, debaixo da vontade de Deus. Mas tudo aquilo que não dá certo porque ela não tem priorizado ao Senhor. É assim. Porque se Deus colocou no nosso coração o objetivo, o plano, o sonho, o projeto, Ele deu os recursos para a gente organizar, Ele tem abençoado a sua igreja, Ele tem sustentado as nossas vidas, e mesmo assim a gente não tem conseguido encher a obra do Senhor daquilo que ela precisa, a gente está falhando em algum lugar. E são em todos os aspectos, porque quando Ele fala que nós encontraremos a Deus quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele não está falando meramente de dinheiro, porque parece que a gente hoje aqui está falando de dinheiro, e não é. Porque quando eu falo do saquetel furado, porque quando eu falo do azeite, porque quando eu falo da farinha, parece que eu estou falando das coisas dessa terra, mas eu não estou falando das coisas dessa terra. Também estou falando delas, mas não é só delas. É óbvio que você busca a Deus com todo o seu coração quando você é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. É óbvio que é. Porque a última coisa do homem que se converte é o bolso. É muito fácil para a gente que não tem regra nenhuma, não tem lei nenhuma que te impeça de não dar. E aí você fala assim, esse mês está difícil para mim, não vai dar não. Não tem nada que te impeça. A não ser a sua consciência, a sua relação com Deus. Mas se você é capaz de reter e mentir para Deus que sabe de todas as coisas, eu te pergunto, será que você busca a Deus de todo o seu coração? Provavelmente não. E aí não importa o quanto você retenha, o quanto você guarde, o quanto você não oferte, nunca será o suficiente. E aí você vê o milagre acontecendo na vida das pessoas que são diligentes, e que a vida inteira, e que podem dar esse testemunho aqui, e que a vida inteira perseveraram em ofertar e estar presentes na casa de Deus, e nunca faltou. É assim. As multiplicações, sabe? A minha mãe contando uma vez que eu fiz o colegial inteiro com o mesmo tênis. E ele custou R$19. O bendito do tênis não acabava. Não acabava. Ela foi prosperada no sentido de ganhar dinheiro para me comprar tênis novo? Não, mas o tênis não acabava. Eu estudei 4 anos com o mesmo tênis. O abençoado até cresceu junto comigo, porque eu tinha 14 anos e meu pai foi crescendo, e ele foi junto. Serviu 4 anos. Ele tinha até nome, o apelido dele era Fusquinha, porque ele parecia um Fusquinha mesmo. 4 anos, o mesmo tênis. Você entende? Mas não é só de dinheiro. Não é só de dinheiro. Tem a ver com dinheiro. Mas tem a ver com muitas outras coisas. Buscar a Deus de todo o seu coração não é dinheiro. Buscar a Deus de todo o seu coração é você buscar relacionamento com esse Deus. Ora, como é que a gente vai encontrar um Deus que a gente não busca em oração? A Bíblia nos fala que o nosso Deus não é homem, Ele é Espírito. E de que os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. Como você pode ter relação com o seu Deus se você não busca em Espírito e em verdade? Não pode. E aí como é que você quer dizer para mim, mas as coisas não andam na minha vida e na vida da minha igreja, mas você busca o seu Deus? Não, você não pode achá-lo. E se você não acha o seu Deus, como você vai receber dele aquilo que ele tem para te dar? Essa é a crítica que Ageu faz ao povo.
Vocês não oram ao Deus de vocês. Vocês não confiam no Deus de vocês. Ele mandou trazer materiais para reconstruir o templo. E você olha e fala, mas tem pouco material, melhor eu fazer minha casa primeiro. Eu sou o Deus da prata e do ouro, e eu estou falando, usa isso daqui para construir o templo. Vou construir a tua casa, confia em mim. Deus, mas e se demorar, e se chover? E aí você tenta fazer no lugar de Deus. Mas primeiro o seu. A gente não faz isso nas nossas vidas? Puxa vida, estou cansado, não vou na igreja hoje não. E domingo que vem, estou cansado, não vou na igreja hoje não. E na outra semana, estou cansado, não vou na igreja hoje não. Como é que você quer ser parte do povo de Deus sem comunhão com o povo de Deus? Olha, a gente pode fazer exemplos infinitos aqui. Infinitos aqui. E Israel estava passando por essa mesma coisa. Eles não eram idólatras. O pecado deles agora é apatia. Preguiça na alma de viver para Deus. Quando o profeta Ageu chama o povo, o que ele está fazendo com o povo é puxando a orelha e falando o seguinte, meu amigo. Você tem que decidir se você é ou se você não é servo do Senhor. Você é servo do Senhor? Sou. Então a sua vida vai ter que se adaptar à prioridade que é o Senhor. Agora, se você não é servo do Senhor, aí tanto faz, você monta a sua vida e coloca Deus aonde você quiser. Aí você pode vir ao culto, não tem problema nenhum. O que vai acontecer com você? Nada. Nada. E mesmo quando o povo de Deus fizer grandes coisas, você só vai assistir. E ainda que você contribua nessas coisas, você não vai colher nada disso. Você só vai contemplar os que são de verdade colhendo. Porque há 2 semanas atrás, quando a gente teve um evangelismo aqui na rua, aqueles que são de verdade comprometidos com a obra de Deus, se alegraram. Não os que estavam aqui necessariamente, mas os que são daqui. O povo de Deus envolvido com essa obra, mesmo quem não pôde estar aqui, soube o que aconteceu, se alegrou, foi edificado, glorificou a Deus, exultou na presença de Deus, por saber que a minha igreja é viva e operante, e foi cheio. Mas quem não é daqui, quem não é do povo de Deus, e quem não prioriza o Senhor, pode ter vindo e trabalhado o dia inteiro, e arrancado o couro de trabalhar aqui, e saiu só com cansaço e reclamação. Essa é a diferença. É o que ele fala, não importa o tamanho da sua bolsa, e não importa quanto dinheiro você jogue dentro, está furada, vai esvaziar. O segredo daquilo que Ageu está nos ensinando, é de que não importa o quanto a gente tem feito, mas quem a gente tem priorizado. E se nós priorizamos errado, tanto faz. Você pode trabalhar o dobro, meu irmão, não vai adiantar. Você pode comprar o dobro, não vai sobrar. Você pode descansar o triplo, não vai recuperar. Você pode ir em 300 médicos, não vai sarar. Porque mesmo que sare a doença imediata, não sara a eterna. Mesmo que encha a comida da carne, não enche a comida da alma. Mesmo que enche o bolso nessa terra, não enche o céu de tesouros. A gente está falando do reino de Deus, a gente não está falando dessa terra. Mas eu disse, a pancada é dolorida, a pedrada é ferrada, pegar a pedrada é dolorida, mas ele alivia para a gente agora. Se você voltar para a sua Bíblia, em Ageu 1, e ler a continuação, versículo 12, ele vai dizer assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, que era o governante, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. E então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo.
Eu estou com vocês, declara o Senhor. E assim o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e de Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. E o seu Deus, no 26º dia do mês, do 2º ano do reinado do rei Dario. Então, quando eles ouviram essa pedrada, essa pregação dolorida que Ageu fez, eles fizeram a única coisa sábia de se fazer quando a gente é confrontado desse jeito. Porque a coisa mais fácil que tem, quando a gente ouve essa pregação, a coisa mais fácil para mim, quando eu ouvi ela pela primeira vez, quando eu comecei a escrever ela, foi falar assim, Senhor, mas tu sabe, né? É difícil. Poxa vida, né? É que eu trabalho também, né? É que... E aí você começa a negociar com Deus e dar desculpa com Deus. Talvez você esteja fazendo isso nesse momento, ou você tenha feito em algumas vezes das coisas que eu falei. É a coisa mais natural. O nosso instinto de defesa é tentar se justificar. Mas aí a gente lembra que a gente está falando com Deus, a gente não está falando com qualquer um. A palavra de Deus, ela é penetrante, ela vai até a junta do osso e da medula. Ela separa até a alma do espírito. Ele te conhece, ele sabe o que é desculpa e o que é verdade. E aquilo que é verdade, você não precisa justificar para ele. Ele contempla o teu coração. Quando a gente fala de dinheiro aqui, a gente fala assim, irmãos, a gente precisa continuar a obra, a gente tem uma obra para fazer. A gente quer superar isso daqui, para usar esses recursos para o reino, para avançar. Só que a gente precisa passar por isso daqui. E aí você fala, mas eu não consigo. Deus sabe. Deus sabe. Se você não consegue, fique em paz, meu irmão. Dorme tranquilo. Ele está te contemplando. E Ele vai te dar o caminho para você sair dessa situação. Agora não pode você falar, Senhor, tu sabes que eu não posso, semana que vem eu vou para a praia. Você entende? Felizmente, Senhor, olha só, é a piada do menininho, né? Ganhou 2 moedas da avó. Olha, essa daqui é para você dar de dízimo, essa daqui é para você comprar um lanche. Ele vem correndo com as 2 moedas e tropeça no caminho, uma das moedas cai no ralo. Ele fala, ih, Jesus, olha a sua moeda indo embora. Sabe? Não dá para ser assim. Não dá para você falar assim, Senhor, tu sabes que eu não tenho dinheiro nem para comer, mas semana que vem tem o jogo do Coringão. Não dá. Você entende? Mas se você de fato tem passado por esse tipo de necessidade, Deus está com você. Fique em paz. Nada disso que a gente tem falado é para você. Absolutamente nada disso que a gente tem falado é para você. Não se sinta oprimido, não se sinta envergonhado. Fique em paz. Ao contrário, nós que estamos aqui para te ajudar. Procure ajuda. Nós temos profissionais que podem te ajudar a melhorar seu currículo. Nós temos pessoas que trabalham em empresas que podem levar o seu currículo para você arrumar um emprego melhor. Nós temos cesta básica para contribuir aqui. Nós temos recursos, a gente dá um jeito, a gente é a igreja para isso. Se você tem necessidades, nós existimos para cuidar de você. O que a pessoa está falando aqui, o que a palavra de Deus está falando aqui, não é com essa pessoa, é comigo, que posso dar mais e não dou. É comigo. É com você, que come 8 pizzas no mês, mas a hora que ele fala assim, poxa vida, a gente precisa de um rolo de tinta de R$30. Ih, tá difícil para mim. É com você. Mas não é só dinheiro. A palavra de Deus, quando Ele fala de prioridade, Ele está falando de você, que pode orar 1 minuto e meio. Hoje de manhã a gente falou sobre isso na EBD, né? 1 minuto e meio de oração. Mas dá preguiça, tem tanta coisa para fazer. 1 minuto e meio. Tá muito? 1 minuto. Tá muito? 30 segundos. Mas só orando. É com você que Ele está falando, é comigo. Não é com quem passa 2 horas de joelho, ou tem 30 minutos do dia, esses 30 minutos do dia a hora. Não é com você. Fique em paz. Não é com você. Mas existe alguma forma, eu tenho certeza absoluta que existe alguma forma de você fazer isso daqui. Não negociar com Deus. Não tentar passar pano para você e falar assim, não, Senhor, tu sabe do meu esforço. Não. É fazer exatamente como o povo fez. Temer ao Senhor e falar, Senhor, me desculpe, eu vou mudar.
e vou melhorar e começar a fazer alguma coisa. Porque o povo, logo depois que ele ouve a palavra e ele teme e ele se arrepende, ele levanta e vai construir o templo de Deus. É isso. É isso que ele espera da gente. Quando a palavra de Deus vem a você e ela te bate como essa palavra de Ageu nos bate, você precisa encontrar aonde é que ela te bateu, porque ela vai te bater. Em algum aspecto da tua vida falta alguma coisa. É claro que não falta em todos, mas em algum aspecto vai faltar. E nesse aspecto que vai faltar, você precisa falar assim: me perdoa, Pai, eu vou mudar. Levanta e vai fazer. Não é mês que vem, a hora que der, eu vou começar a fazer alguma coisa. É agora. Mas eu disse que ele ia aliviar e eu só piorei, né? Calma. A hora em que o povo toma essa atitude de falar: Senhor, me perdoa. E levanta e vai trabalhar. Ele imediatamente liga para o profeta Ageu e fala: Ageu, volta lá. Chama o povo. Pede para eles parar um pouquinho. E aí ele fala: eu estou com vocês. Você sabe o poder de ouvir isso? O pai falando para você: vai tranquilo, eu estou com você. Você olha para aquelas árvores que não dão fruto e ele fala: eu estou com você. Você olha para o seu saquinho de dinheiro furado, que você trabalha e não tem nada, ele fala: calma, eu estou com você. Você olha para a sua saúde que está debilitada e ele fala: calma, eu estou com você. Mas isso não é a causa. O Senhor está com você e essa não é a causa. Essa é a consequência. E não é uma troca. Ele não está com você porque você está fazendo por Ele. Ele já avisou desde o começo: eu estou aqui e pronto para cuidar de você. Só que você só vai me achar a hora que você me buscar de todo o seu coração. Ele não se escondeu de você. Ele não foi mal. Ele não reteve a mão. Ele não te castigou. Ele não te puniu. Você só tocou a campainha no número errado. Quando você me buscar de todo o teu coração, eu vou te responder: eu estou com você. E sabe o que aconteceu? Ageu 2, a gente acabou de ler. Essa palavra dura, onde ele questiona sobre a impureza. Ele fala que tudo que o povo tinha feito era impuro. Mas agora a gente vai ler de novo e vai ler inteiro, porque lembra isso 2 meses depois daquela palavra. E 2 meses depois de que o povo falou: desculpa, Senhor, nós vamos viver para ti. Levantaram e foram construir o templo, certo? Então agora nós vamos ler de novo. E ele diz assim: então Ageu replicou: declara o Senhor, é assim que este povo e esta nação diante de mim, tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Olha só, 2 meses depois ele está falando: hoje, para e pensa de novo. Em que condições que vocês viviam antes de que se colocasse a primeira pedra do templo? Ou seja, antes de vocês começarem a construir 2 meses atrás. Quando alguém chegava no monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar tirar 50 medidas, encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com pragas e fungos e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. A partir de hoje, e agora ele vem para o presente, 24º dia do 9º mês, atentem-se para o dia em que o fundamento foi lançado, o dia que vocês recomeçaram a obra. Alguma semente tinha lá no celeiro? Não. Alguma videira, figueira, romeira dava frutos? Não. Mas de hoje em diante, eu vou abençoar vocês. De hoje em diante, a coisa vai mudar. Você entende? Ele 2 meses depois chama o povo e fala assim: como que vocês viviam lá naquele dia? A gente vivia mal, Senhor. Nosso saquinho era rasgado e tudo que a gente trabalhava caía. As plantas eram secas e elas não produziam fruto. O nosso lugar de guardar azeite, mantimento não tinha. E a gente tentava e ele estava vazio e não acontecia. E o que aconteceu a partir do momento em que vocês me obedeceram, me priorizaram e começaram a fazer o que eu te mandei? Eu estava com vocês. E eu comecei a abençoar vocês. E aí ele continua e ele faz uma profecia.
para o Zorobabel, que é o líder. E quando ele faz para o líder, ele está fazendo para o povo todo. Ele diz assim: eu farei tremer céu e terra, derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei carros e os seus condutores, cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel, filho de Saltiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Acabou o exílio. De agora em diante, vocês vão começar a reconstruir o povo de Deus. Por quê? Vocês deixaram de ser idólatras, mas não tinham mudado o seu coração. Mas agora que vocês mudaram o seu coração e me buscaram com todo o seu coração, vocês me encontraram. E agora vocês vão viver aquilo que eu tenho para vocês. E aí eles vão começar a prosperar. E aí eles vão começar a viver um novo tempo. É que a gente conhece a história de Israel, a gente sabe que eles caem de novo, eles fazem coisa errada de novo. Mas tudo isso daqui é profético, porque quando ele fala de Zorobabel e do anel de Selar, ele está fazendo uma profecia sobre o futuro. Ele está falando sobre a vinda do Senhor. Ele está falando sobre a igreja que viria. E a igreja é esse povo aqui. São os herdeiros desse povo. Nós somos aqueles que voltaram da idolatria e do castigo da idolatria para reconstruir a casa do Senhor, para reconstruir a cidade santa, para reconstruir os muros. Nós somos aqueles que edificam o reino de Deus. Nós. Mas nós só vamos fazer isso se a nossa prioridade for no Senhor. Nós só vamos conseguir plantar e colher. Nós só vamos conseguir colher e comer. Nós só vamos comer e ser nutrido e se alegrar se a nossa prioridade não for plantar, não for colher, não for se alimentar, não for se nutrir e não for se alegrar. Se a nossa prioridade for buscar o Senhor. O que Ageu ensina nesse livro é de que não é só o nosso comportamento físico, não só a nossa atitude, não é só a nossa oferta, não é só o nosso tempo, não é isso, é tudo. Tudo. Ou tudo está entregue a Deus, ou nada está entregue a Deus. O povo de Deus pode sim não ter nenhum escândalo, nenhum erro. Pode sim não ter nada acontecendo de errado. Você faz tudo direitinho, de acordo com o livro, e mesmo assim não prosperar. Porque se você não buscar o Senhor de todo o seu coração, você não pode achá-lo. A lição que a gente tira dessa noite, de rever as nossas prioridades, se eu posso trazer alguma lição disso, é de que a gente precisa mudar imediatamente as nossas prioridades. Rever a nossa vida inteira, deixar Ageu bater e encontrar aonde em nós o Senhor não é a nossa prioridade. E fazer como o povo de Deus. Não negociar. Não dar desculpas. Não fingir que não é com você. Não olhar para o lado e falar, eita, pegou aí? Não. É olhar para dentro de você e falar, Senhor, me transforma. Me perdoa. Levantar e mudar. Hoje nós falamos de uma igreja intencional de manhã. Na EBD nós estávamos discutindo valores culturais da nossa igreja. A igreja que nós somos e a igreja que nós queremos ser. E uma coisa que o pastor falou no primeiro dia, e que eu trabalhei hoje de novo, é acerca de nós sermos uma igreja intencional. É fazer isso daqui, mas fazer isso daqui porque a gente quer fazer isso daqui. É fazer isso daqui com tudo que tem em nós, com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso amor, com todo o nosso zelo. Ou isso daqui não é igreja. A gente precisa priorizar o Senhor na nossa vida, mas isso não pode ser por acaso. Você não pode esperar ser despertado para orar. Você precisa ir lá e orar. Você não pode ser despertado por Deus para ler a palavra de Deus. Você tem que levantar e ir lá buscar a palavra de Deus.
Você não pode esperar ser tocado por uma campanha para você vir e ofertar. Você precisa olhar para suas contas e falar: aonde é que eu consigo abrir mão de algum confortinho meu aqui e ir lá ofertar para ajudar? É você quem precisa se levantar para fazer a obra de Deus. Ele já fez por você coisas que você nunca vai ser capaz de pagar. Nunca. É a sua vez de viver para Ele, já que Ele morreu por você. A gente precisa priorizar a casa de Deus. E de novo, eu não estou falando dessa reforma, eu não estou falando de construir alguma coisa, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de você. Você precisa priorizar a Deus na sua vida. Eu preciso priorizar a Deus na minha vida. É olhar para qualquer coisa que a gente tem e falar: como isso me ajuda a servir a Deus? Não ajuda? Não ajuda, eu não vou fazer. Recentemente eu fiquei muito feliz, muito tocado por uma adolescente nossa, agora jovem nossa, que chegou para mim e falou assim: Rafael, o que você acha de enfermagem? Eu acho terrível, eu odeio agulha, eu tenho pavor de agulha, eu me tremo inteiro de pensar em agulha, né? Não quero nem saber de agulha. Mas assim, né? Enfermagem é linda longe de mim, eu acho ótimo, as enfermeiras são mulheres de Deus. Você acha que eu posso servir ao Senhor como enfermeira? Foi com certeza absoluta você pode servir ao Senhor sendo enfermeira. Como? Olha, você pode trabalhar no seu hospital sendo a melhor enfermeira do seu hospital. Você pode trabalhar no seu hospital e abençoar a vida daqueles que estão internados. Você pode trabalhar no seu hospital e usar o seu hospital como um recurso para você levar saúde para as pessoas do seu meio. Você pode fazer saúde aqui na igreja, servindo com palestra, com ensino, medindo uma pressão, medindo uma glicemia, fazendo coisas que a gente não deveria fazer. A gente faz, né, de entrão, medir pressão, tirar a glicemia. A gente não deveria fazer nada disso, né? Teoricamente a gente nem pode, mas enfim, a gente faz. Mas ela pode, ela é capacitada para isso. Projetos de saúde. Você pode ser missionária no campo. Tem gente morrendo precisando de uma enfermeira. Puxa vida, que bom, vou fazer enfermagem então. Passou na federal, está lá fazendo enfermagem. Você entende? Que maturidade, apesar da idade, que maturidade. Primeiro olhar, será que eu sirvo a Deus com isso daqui? Serve. Então eu posso tomar como uma profissão para a minha vida. É assim que a gente tem que viver. Quando você for começar a namorar, você que é jovem, adolescente, velho, encalhado, quando você for começar a namorar, como é que eu vou adorar a Deus com esse namoro? A gente está com os velhos encalhados aqui, eles deram risadinha, mas está cheio de velho encalhado aqui. Quando vocês forem começar a namorar, a primeira pergunta que vocês têm que fazer é se isso glorifica a Deus. Não é se ele é bonito, cheiroso. Não é se ela tem dinheiro. Glorifica a Deus? Glorifica a Deus. Então eu posso construir uma vida ao redor disso. Quando você for pensar naquilo que você vai fazer dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, será que isso glorifica a Deus? Sim, então faça. Relação com o seu vizinho. Poxa vida, eu tenho o direito de ir lá e cutucar a parede e mandar ele calar a boca porque são 11h30. Sim, eu tenho. Mas eu vou abrir a porta para evangelizá-lo ou eu vou trancar essa porta? Você vai trancar essa porta. Puxa vida, então talvez eu vou segurar mais um pouquinho. O pastor Luiz Cláudio conta esse testemunho de que ele passou anos, décadas, com um vizinho que todo sábado ele montava uma roda de samba e ia até às 5h no sábado. E o pastor Luiz Cláudio tinha que estar na igreja para pregar às 9h do domingo. E por 20 anos, ele nunca reclamou. E por 20 anos, ele todas as vezes que ele podia, ele ia lá e conversava e abençoava a vida do vizinho dele. E edificava a vida do vizinho dele. E conversava com o vizinho dele. E até hoje, ele continua fazendo isso. Alguns já se converteram, outros não, mas ele é um exemplo. O vizinho dele olha para o lado e fala, eu tenho um vizinho crente. E ele é uma bênção. Você tem que pensar assim na sua vida. Poxa vida, eu vou sair para fazer alguma coisa hoje. Será que esse lugar edifica? Será que eu testemunho bem estando nesse lugar? Será que eu dou um bom testemunho fazendo isso que eu estou fazendo? Será que eu edifico alguém e eu testemunho bem usando essa roupa? Será que eu abençoo uma vida falando essa palavra? Será que se eu arrumar essa confusão aqui no trânsito, oh Deus, trata na minha vida. Será que se eu arrumar essa briga aqui e buzinar para essa pessoa, eu vou fazer alguma coisa boa para o reino de Deus ou não? E a partir desse pensamento você toma a decisão daquilo que você vai fazer. Não é tomar todas as decisões da sua vida e tentar enfiar Deus dentro. Oh Deus, fiz uma dívida, me ajuda a pagar. Oh Deus, comprei um carro, agora eu tenho que resolver. Oh Deus, já briguei, agora me tira dessa. É intencional.
A nossa vida ela é intencional. Você busca em Deus aquilo que Ele quer, aquilo que o agrada, aquilo que avança o reino, e aí você vai viver. É assim que a gente prioriza Deus na nossa vida. E quando a gente prioriza a Deus na nossa vida, a gente encontra o Deus da nossa vida. E o Deus da nossa vida está cheio de bênçãos para entregar para o seu povo. A paz, a saúde, a cura, a restauração, sustento, tudo. A gente tratou disso no Mateus 6,33. As coisas estão lá, as bênçãos estão todas lá. Mas a gente precisa buscar esse Senhor. E buscar com todo o nosso coração. Semana que vem, a gente vai meditar acerca de Ageu 2, os primeiros versículos. Então, se você tiver um tempinho, medite sobre ele. Faça um devocional nessa semana, nos primeiros versículos de Ageu 2. A gente vai falar sobre a glória da segunda casa. A conclusão dessa história toda. A gente vai terminar a reconstrução do templo de Deus e descobrir o prazer e a alegria que tem de participar dessa obra e de viver nesse segundo templo. Que você passe essa semana meditando nisso. Eu espero de verdade que você passe a sua semana meditando em como é que você pode participar da reconstrução do templo. E o templo não é esse, é o reino de Deus. Para que você desfrute a sua eternidade na habitação do Senhor. E aí semana que vem a gente vai meditar nesse texto juntos e ser edificado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi exposta aqui, te agradecemos, Senhor, pelas duras lições que nós aprendemos. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso, e como Pai amoroso e cuidadoso, corrige os seus filhos, Senhor. Nós que estamos sendo corrigidos nessa noite, te glorificamos, porque sabemos, Pai, que o Senhor não desiste de nós. Somos falhos, somos fracos, nós erramos, nós perdemos o caminho, nós nos tornamos apáticos, esquecemos das nossas prioridades, mas a cada dia podemos ver a sua misericórdia feita nas nossas vidas, porque lembramos que o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos deu o seu Filho para morrer numa cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e por isso mesmo o Senhor não nos joga fora, Pai. Louvamos, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus sobre as nossas vidas e pedimos, ajuda-nos por meio do Teu Espírito a que nós possamos parecer mais com o Teu Filho e edificar o Teu reino até a volta dEle para governar para a eternidade, Pai. Cuida das nossas vidas e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.